E se eu te dissesse que existe um pecado que não apenas mancha a alma, mas abre uma porta secreta que o inimigo usa contra você? Um erro silencioso, repetido dia após dia, que se transforma em munição nas mãos do acusador diante do próprio trono de Deus. Você já parou para pensar que talvez não seja a tentação mais óbvia, nem o deslize mais escandaloso, mas justamente aquilo que muitos consideram pequeno demais para importar? O que mais assusta é que esse pecado não age sozinho. Ele se esconde, cresce em silêncio e, quando menos se espera, se torna uma corrente invisível que prende o coração. Enquanto muitos acreditam estar livres, o inimigo coleciona provas, guardando cada detalhe, como um advogado implacável que prepara a acusação final. E a pergunta que ecoa é: será que você já deu a ele essa arma sem perceber? Imagine que cada palavra, cada pensamento e cada gesto formam documentos espirituais, arquivados em uma sala sombria onde o acusador trabalha sem descanso. Ele não precisa inventar nada, apenas espera que você cometa o mesmo erro outra vez. E quando o faz, ele se levanta diante de Deus com evidências que você mesmo forneceu. Como escapar de um julgamento onde o próprio inimigo usa a sua vida como testemunha contra você? Talvez você tenha acreditado que o perdão apaga tudo de uma só vez. Mas e se houver algo que continua abrindo as portas, mesmo depois da oração? Algo tão sutil que passa despercebido no culto, nas conversas, na rotina diária. É esse detalhe esquecido que se torna o grito do acusador, ecoando em lugares onde nem os anjos ousam falar. E aqui está o enigma que poucos ousam encarar. Milhares caem nesse mesmo erro todos os dias, acreditando que não há consequências. Mas cada vez que isso acontece, o inimigo sorri, porque sabe que ganhou mais um argumento contra você diante do céu. Qual é esse pecado? Por que ele tem tanto poder? E mais ainda, como é possível que tantos estejam cegos diante dele? Essas respostas só vão se revelar a quem tiver coragem de ir até o fim. Há um silêncio estranho que se instala dentro de nós quando pensamos em pecado. Não o silêncio da paz, mas o silêncio pesado de algo que sabemos que está ali, escondido, mas que não queremos olhar de frente. Como se fosse uma sombra que caminha conosco em todos os lugares, fingindo ser inofensiva, até o momento em que percebemos que ela não apenas nos acompanha, ela nos denuncia. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que algo em sua vida, por menor que pareça, pode ser justamente o que o inimigo usa contra você quando ninguém mais está vendo? É curioso como acreditamos que o diabo nos ataca de fora, quando muitas vezes é dentro que ele encontra a porta aberta. Não precisa gritar, não precisa ameaçar, basta observar, esperar e anotar cada detalhe que você mesmo lhe oferece. Ele não inventa nada, apenas coleta. E quando menos se espera, essas pequenas falhas se tornam provas levantadas contra você diante do próprio Deus. Você consegue imaginar o peso disso? Há quem diga: mas eu oro, eu peço perdão, eu sigo em frente. E ainda assim algo não parece se desfazer. Como se houvesse um ciclo invisível que continua retornando dia após dia com a mesma acusação. O coração sente o peso, mas a mente se convence de que está tudo bem. E é justamente nesse espaço de contradição que o inimigo encontra a sua maior vantagem. Pense bem. Se o pecado fosse óbvio e escandaloso, todos fugiriam dele. Mas o que dá força ao acusador é justamente o pecado sutil, aquele que se disfarça de normalidade, que se mistura à rotina, que até parece inofensivo porque milhares cometem sem perceber. O pecado que não soa como pecado, mas que abre rachaduras espirituais tão profundas que até o céu se silencia diante delas. E talvez você esteja se perguntando agora: será que eu também tenho dado munição ao inimigo? Será que existe algo que repito sem perceber, que me torna vulnerável diante de Deus? Essa pergunta não vai embora fácil, porque no fundo você já sabe que a resposta não está longe. Ela está aí, dentro de você, esperando para ser ouvida. Existe uma estranha contradição no coração humano. Desejamos liberdade,
mas nos apegamos às correntes que nos prendem. É como se houvesse um vício secreto em repetir o que nos destrói, mesmo quando juramos que já deixamos para trás. O diabo não precisa forçar nada. Ele apenas observa esse padrão e sorri, porque cada queda se transforma em mais uma prova para sua acusação. Você já percebeu como certas coisas voltam para a sua vida exatamente quando você pensava estar forte o bastante? É nesse retorno silencioso que mora a maior armadilha. Não é o pecado que grita, mas o que sussurra. Ele vem travestido de desculpa, de hábito, de necessidade, até de algo aparentemente justo. O perigo é que, quanto mais comum parece, mais difícil é enxergá-lo como uma brecha. E quando não enxergamos, entregamos de bandeja o que o acusador mais deseja: um registro vivo de que você mesmo concordou com a queda. Imagine o tribunal celestial como uma sala onde o inimigo não precisa inventar nada. Ele apenas repete diante de Deus aquilo que você já viveu, aquilo que você já disse, aquilo que você insistiu em alimentar. É como se cada deslize se tornasse uma gravação que pode ser reproduzida contra você. E não há como negar, porque foi você quem disse, foi você quem fez. Não soa perturbador pensar que talvez haja coisas que você mesmo autorizou, sem perceber, a serem usadas contra sua própria alma? E o mais devastador é que muitos já aceitaram essa rotina como normal. Dizem a si mesmos: todo mundo faz, então não deve ser tão grave. Mas é justamente o que todos fazem que se transforma no campo mais fértil para a acusação. Porque quando milhares cometem o mesmo erro, todos se convencem de que ele não é tão sério. E é nesse engano coletivo que o inimigo constrói sua fortaleza. No fundo, algo em você sabe que não é apenas sobre erros visíveis, mas sobre o lugar onde o coração repousa em silêncio. É nesse território escondido que a batalha se trava. E é exatamente aí que o acusador busca seu alimento. O que ele mais teme não é o pecado escancarado, mas o momento em que você decide olhar de frente para aquilo que sempre tentou justificar. E talvez seja agora que essa decisão esteja começando a pulsar dentro de você. Há uma guerra acontecendo dentro de você agora mesmo, mesmo que ninguém perceba. É a guerra entre o que você mostra e o que você esconde, entre a imagem que sustenta diante dos outros e a realidade que só você conhece quando está sozinho. O inimigo não precisa derrubar essa fachada. Ele só precisa lembrar a Deus do que existe por trás dela. E talvez essa seja a acusação mais dolorosa. Quando não é o que os outros veem, mas o que você sabe que está lá, enterrado fundo, pedindo para ser revelado. Você já percebeu como certas memórias insistem em voltar justamente quando você pensa que está mais próximo de Deus? Aquela lembrança de uma palavra dita, de uma atitude tomada, de uma escolha feita, como se algo te puxasse de volta para o passado e dissesse: você não mudou nada. É nesse instante que o acusador entra, não apenas para apontar o pecado, mas para alimentar a dúvida. Será que o perdão realmente te alcançou? Será que você realmente está livre? O que muitos não entendem é que o diabo não é apenas um inimigo externo, mas um manipulador de memórias, um colecionador de falhas, um repetidor cruel daquilo que você mais gostaria de esquecer. Ele não se importa em trazer à tona as marcas que ainda sangram dentro de você, porque sabe que cada vez que você cede à culpa, a acusação ganha mais força. Não é apenas sobre o que você fez, mas sobre a vergonha que ainda permite carregar. E é nesse ponto que milhares tropeçam todos os dias. Não é apenas o pecado cometido, mas o eco dele. O eco que insiste em te lembrar que você é indigno. O eco que diz que você nunca será suficiente. O eco que coloca um peso sobre o coração mesmo quando a boca diz: eu já fui perdoado. É essa contradição que fortalece o acusador, porque enquanto você vive dividido, ele tem argumentos. Mas pense comigo, quem realmente vence essa guerra, aquele que nunca caiu ou aquele que decide enfrentar a sombra dentro de si? Talvez a pergunta que você precisa carregar agora não seja: será que eu pequei? Mas: o que eu ainda estou permitindo que me prenda, mesmo depois do perdão? E talvez seja exatamente essa pergunta que o céu espera ouvir de você
antes que a verdade completa seja revelada. Há momentos em que sentimos uma presença que não podemos tocar, um frio que percorre a espinha sem explicação, uma inquietação que não cessa mesmo quando tudo parece calmo. É nesse espaço que o pecado oculto exerce seu poder. Não escandaliza, não grita, mas corrói silenciosamente, abrindo brechas que ninguém mais vê, exceto quem observa com olhos espirituais. Você já sentiu essa sensação de estar sendo observado sem perceber? Talvez seja exatamente isso que está acontecendo. Agora, enquanto escuta estas palavras, o diabo se alimenta daquilo que você minimiza. Ele se regozija na rotina das desculpas, na normalidade do que deveria ser anormal, na falsa sensação de que não é tão grave. E enquanto você se engana, ele coleciona provas, constrói narrativas invisíveis e fortalece sua posição diante do trono celestial. É como se cada repetição silenciosa, cada pequeno consentimento, fosse uma escada que ele sobe para chegar mais perto do seu julgamento. Imagine o seu coração como uma sala cheia de arquivos. Cada pensamento, cada decisão, cada silêncio está registrado ali, pronto para ser mostrado no tribunal invisível que poucos ousam imaginar. E cada vez que você permite que o mesmo erro volte, adiciona mais uma página a esse arquivo, mais uma prova de que ainda não se libertou. O que você faria se visse tudo isso sendo mostrado agora, como se um espelho revelasse cada sombra escondida? E mesmo assim, muitos se enganariam com a ideia de que o pecado é apenas um erro isolado. Não. Ele é um padrão, uma força que cresce na rotina, uma sombra que ganha corpo enquanto você finge que está seguro. Milhares caminham cegos por esse caminho todos os dias, acreditando que não há consequências. Mas a verdade é que cada repetição dá força, cada justificativa é combustível, cada consentimento é uma arma que fortalece o acusador. Então, a pergunta que você precisa carregar e que talvez não consiga calar é: o que você ainda permite dentro de si que o inimigo está usando contra você? Que silêncio você tem mantido? Que hábito você ainda repete sem perceber que ele dá força à acusação? E se você não enfrentar isso agora, será que algum dia terá coragem de encarar a verdade completa sobre si mesmo? Existe um instante silencioso em que tudo dentro de você parece se aquietar, mas na verdade nada está calmo. É o momento em que o coração sente a gravidade do que foi escondido, o peso do que foi permitido, o eco de escolhas que continuam a te prender. Você já sentiu esse silêncio que grita? É ali, nesse espaço, que o acusador encontra sua força máxima, porque tudo o que estava oculto se torna evidente diante de uma consciência desperta. O pecado que dá força ao inimigo não pede permissão. Ele se infiltra, camufla-se na rotina, faz você acreditar que é inofensivo, até que chega o dia em que o tribunal invisível se prepara, e todas as pequenas falhas que você ignorou são agora as evidências mais contundentes. Cada pensamento adiado, cada atitude minimizada, cada desculpa silenciosa é como um tijolo na fortaleza que sustenta a acusação. Você consegue sentir o peso disso reverberando no seu peito. E o mais cruel é que, mesmo quando você busca perdão, há algo que insiste em permanecer. Algo que não desaparece com palavras ou orações repetidas. É a brecha sutil, o consentimento escondido, a cumplicidade silenciosa que você teve com aquilo que parece tão comum. Milhares seguem o mesmo caminho, e cada um dá força ao mesmo poder, sem sequer perceber que estão alimentando o acusador, que observa paciente e incansável. Pense nas vezes em que tentou justificar pequenas falhas, acreditando que ninguém veria, que não importaria. Cada justificativa é um fio invisível que conecta sua vida à acusação. Cada auto-engano é uma porta que se abre sem perceber. E enquanto você lê estas palavras, há algo dentro de você que reconhece a verdade e sente a urgência de não deixar mais isso continuar.
Você consegue ouvir essa voz interior que sussurra: agora é hora de enfrentar o que estava escondido. A questão que permanece e que ninguém pode responder por você é: até quando você permitirá que o inimigo use sua própria vida contra você? Até quando seguirá alimentando o pecado que dá força à acusação? E mais importante, será que você está pronto para olhar de frente para aquilo que silenciosamente molda seu destino espiritual antes que seja tarde demais? O momento de verdade é agora, e a resposta exige coragem que poucos estão dispostos a ter. Existe um espaço silencioso dentro de você que até agora talvez tenha permanecido inexplorado. É nesse espaço que tudo o que foi dito, sentido e imaginado começa a ressoar como um eco profundo, misturando lembranças, medos e pequenas verdades que você tentou ignorar. Cada sombra, cada memória e cada dúvida agora encontram um sentido, como se o universo tivesse sussurrado para você que nada passa despercebido e que cada escolha carrega uma marca invisível. O peso do silêncio que acompanhou esta jornada não é vazio. Ele é preenchido por consciência. Você percebe que não se trata de medo ou culpa, mas de despertar. O pecado que dá força ao acusador não é mais apenas um conceito distante. Ele é um reflexo daquilo que você ainda permite, das brechas que ainda existem. E ao sentir isso, surge a primeira fagulha de transformação. Uma luz tímida, mas insistente, que te convida a olhar para dentro com coragem inédita. Enquanto essa luz cresce, a imagem de sua própria vida começa a se revelar de uma forma diferente. Cada hábito repetido, cada justificativa silenciosa, cada consentimento escondido, tudo se reorganiza na mente como peças de um quebra-cabeça que você nunca soube que estava montando. E é nesse instante que a compreensão se torna quase palpável. O inimigo se fortalece não por força, mas pela sua permissão. A verdadeira batalha está dentro, e você agora sente que pode decidir o que permanecerá e o que será transformado. O que resta agora é uma sensação que não se resume a palavras, a percepção de que algo em você foi tocado e não será mais o mesmo. A consciência silenciosa que antes era sussurro se torna companhia constante, lembrando que a mudança é possível e que a força para transformar não vem de fora, mas do encontro consigo mesmo. Cada batida do coração agora ecoa essa verdade, e você percebe que o peso do passado pode se tornar o impulso do presente, se apenas decidir enfrentar o que ainda está oculto. E assim, ao fechar os olhos por um instante, permita que essa reflexão se instale. Algo começou dentro de você que não pode ser ignorado. Se sentiu o peso e a urgência da verdade, deixe que ela se expresse. Compartilhe este vídeo, comente o que despertou em você. Inscreva-se para continuar essa jornada silenciosa de transformação. Porque a verdadeira revolução não está no que você vê, mas no que finalmente se atreve a sentir.